Olá, eu sou a Roberta e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida frequente de professoras de inglês que trabalham com crianças, tanto young learners quanto com very young learners. Como agir quando o meu aluno começa a chorar na sala de aula? Mas antes, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar os vídeos que a gente produz aqui com muito carinho toda semana. Esses vídeos vão te ajudar a ser cada dia mais preparada e confiante em sala de aula e fora dela. É só clicar para receber as minhas notificações. Quem nunca passou por essa situação? Na sua sala de aula, você sugere uma atividade, dá as instruções, modela as instruções, checa as instruções. Os alunos começam a fazer e, de repente, um aluno começa a chorar, irritado, larga o material e diz que não consegue. Essa cena é familiar? Pois então, há pouco tempo, na caixinha de dúvidas lá do perfil do meu Instagram, eu recebi a seguinte pergunta: Roberta, eu tenho 2 alunos, um de 5 e um de 9 anos, em turmas diferentes, que choram com frequência, dizendo que não vão conseguir realizar as atividades propostas. Geralmente, atividades de arte. Como proceder? Eu pedi mais informações para essa colega e ela me disse que o choro, tanto de uma quanto da outra criança, é um choro sentido, um choro intenso e que ela não sabe mais o que fazer, pois sempre que isso acontece, ela e os outros alunos ficam incomodados, com o barulho, com a situação. Você já passou por isso? Como agir com alunos que choram frequentemente por acreditarem que não são capazes? Pois bem, essa situação não é incomum. Essa não foi a primeira vez que me perguntaram isso, especialmente porque os very young learners, a minha especialidade, por ainda estarem aprendendo a descrever o que eles sentem com as palavras, eles tendem a recorrer ao choro para expressar o seu desconforto e as suas frustrações. Mas isso varia de criança para criança, e daí a importância de observarmos caso a caso. Ainda assim, existem algumas características que podem ser observadas em crianças que se comportam de forma inesperada, inadequada e que podem nos ajudar a acolher essas crianças e ajudá-las a se sentirem bem de novo. Então, que características seriam essas? O que eu trouxe hoje para nos ajudar com esse problema específico é o que em disciplina positiva nós chamamos de crenças e objetivos equivocados. Fica comigo até o final que eu vou explicar e vai valer a pena. Segundo Rudolf Dreikurs, o filósofo que inspirou Jane Nelson, a autora do best-seller Disciplina Positiva, existem 4 objetivos equivocados que levam crianças e adolescentes a apresentarem maus comportamentos. São eles: atenção indevida, poder mal dirigido, vingança e inadequação assumida. Associados a esses objetivos vêm as crenças inadequadas que levam as crianças a se comportarem como se comportam, mas que são inconscientes, tá? São elas: eu só aceito apenas quando chamo a atenção de alguma forma, daí o objetivo equivocado de atenção indevida. Eu só aceito apenas quando sou líder ou quando não deixo que mandem em mim, é o poder mal dirigido. Eu não me sinto aceito e vou me vingar por isso, que é o objetivo inadequado de vingança. E quando o objetivo indevido é a inadequação assumida, é porque a criança pensa assim: é impossível ser aceito, eu desisto. E por que esses objetivos e crenças são chamados de inadequados? Olha, querer ser aceito nem é errado, nem é inadequado. Aliás, para Dreikurs, a grande busca do ser humano, desde a primeira infância, é aceitação e pertencimento. Tudo o que fazemos é em busca de nos sentirmos parte. Sendo assim, quando a criança não se sente parte, ou daquele grupo, ou daquela família, ela passa a chamar a atenção constantemente para pertencer, a atenção indevida. Ou a achar que apenas quando ela está no comando, ela pertence, o poder mal dirigido. Por não se sentir aceita, ela se vinga se comportando mal, ou, e nesse que nós vamos focar hoje, ela simplesmente desiste de ser aceita, pois isso parece uma missão impossível para ela, a inadequação assumida. Eu não sei você,
Mas a primeira vez que eu tive contato com essas explicações, com essas classificações, eu fiquei muito impressionada. Foi como se eu tivesse descoberto a chave da arca do tesouro. Eu senti que isso poderia me ajudar e muito a lidar com as crianças sem precisar recorrer a prêmios, castigos e a ameaças. E é isso mesmo que disciplina positiva propõe. Ao invés de rotular a criança como mal educada ou mal comportada, você tenta olhar por trás do comportamento e ajudá-la a se sentir aceita. Porque quando a criança se sente aceita, quando ela se sente um membro valioso do grupo, ela tende a se comportar bem e a se sentir melhor ainda. Mas poxa, Roberta, mas eu trato todas as crianças da mesma forma. Por que umas se sentem inadequadas, incapazes e outras não? Essa é uma excelente reflexão. Quanto tempo nós passamos em média com os nossos alunos? 2 horas por semana? Você acha mesmo que esse tempo seja suficiente para fazer uma criança se sentir capaz e com a sensação de pertencimento? Pois olha, mesmo que esse tempo não seja suficiente, eu vou fazer tudo ao meu alcance, naquele tempinho que nós temos juntos, para que ela se sinta aceita ali. E eu aposto que você também é assim. E aqui vale lembrar, antes de pensar em ensinar qualquer coisa para uma criança, certifique-se de que ela não esteja com sono, com fome, com dores ou com qualquer desconforto. Mas e o que a gente pode fazer em casos como o que a colega reportou, das 2 crianças que se frustram com facilidade? Primeiro, vamos às possíveis causas da inadequação assumida. Pode ser, e aqui nós estamos apenas levantando hipóteses, que essas crianças não se sintam capazes de fazer o que é usual para outras crianças da idade, por não terem a oportunidade de fazerem coisas em casa por si mesmas. Talvez um adulto sempre realize as tarefas mais simples por ela ou não lhe dê tempo suficiente para finalizar as tarefas sozinhas. Pode ser que elas estejam sendo interrompidas com frequência, tanto quando fazem quanto quando falam algo. Pode ser que tenham o seu trabalho julgado com frequência. Pode ser que essas crianças sejam castigadas quando erram. Enquanto algumas ficam ressentidas e vingativas, outras se sentem profundamente inferiorizadas e a sua autoestima vai a 0. Elas perdem a autoconfiança. O que podemos fazer com essas informações no contexto da sala de aula de inglês? Nesse gráfico, Mistaken Goals Chart, Jane Nelson lista como nós, os adultos, nos sentimos em situações em que a criança demonstra inadequação assumida. Sem esperança, sem perspectiva, desesperados muitas vezes, e nos sentindo inadequados e incompetentes. E por que é tão importante que a gente se dê conta do nosso comportamento antes de ajudar a criança? Porque essa sensação gera no adulto o impulso de ajudar as crianças mais do que deveríamos com a tarefa ou até fazer por ela, ou desencorajar o aluno a persistir. Por sua vez, diante da reação do adulto, a criança se sente ainda mais desencorajada, sem reação, não progride e vê reforçada a sensação de incapacidade. Na cabecinha dela, ela escuta: não sou capaz e as pessoas também não acreditam que eu seja capaz. No ímpeto de encerrar o choro, podemos acabar perpetuando o problema. Então, como reagir para quebrar esse ciclo? A Jane Nelson fala muito de sermos adultos proativos ao invés de reativos. Então, ao invés de esperar pelo próximo episódio, nós podemos começar por conversar com os pais sobre o quadro e refletir com eles sobre possíveis causas do comportamento da criança. Muitas vezes, um episódio em casa a fez se sentir incapaz. Ela pode ter sido comparada com uma outra criança e isso a deixou se sentindo humilhada. Castigos costumam causar essa sensação, contrário ao que muitos adultos acreditam. Elogios em excesso também podem causar uma dependência da opinião do adulto. Elogiar qualquer coisa que a criança faça a deixa desconectada com a real razão de se fazer algo, né? O processo e não necessariamente o resultado. Se todos os adultos envolvidos entenderem que uma criança nesse estado
precisa de encorajamento e de treinamento gradual nas atividades que sente maior dificuldade, há muitas chances da situação se resolver. Se mesmo assim, num novo episódio, o choro vier, acolha. Não entre em pânico, tente demonstrar tranquilidade. Os outros alunos se espelham em você. Se você lidar com respeito e serenidade com a situação, eles vão modelar seu comportamento. Lembre-se de que o choro da criança não significa que você esteja falhando como professora. Eu vou repetir isso. O choro da criança não significa que você esteja falhando como professora. Com o seu corpo, com o olhar, com a sua voz, transmita a essa criança que ela não está fazendo nada de errado, que ela tem todo o direito de chorar e de que você está ali do lado dela. Ofereça a mão, ofereça um abraço. Não foque na atividade enquanto ela não se acalmar. Não tente acalmá-la fazendo a atividade por ela. Não se preocupe que o plano da aula tenha sido interrompido. Eu repito, não se preocupe que o plano da aula tenha sido interrompido. Entenda que essas situações também contribuem com a educação dos seus alunos. Por mais adversa que possa parecer, essa é uma excelente oportunidade para que os colegas pratiquem a compaixão e a compreensão. Entenda que quanto antes essa criança voltar ao equilíbrio, passar a se sentir parte do grupo, melhor para todo mundo. Mas isso só vai acontecer gradativamente. Encorajamento, encorajamento, encorajamento e treinamento. Divida a atividade em etapas menores. Paciência não quer demais. Descubra algo que a criança adora e crie uma atividade com ela em mente. E pode acreditar, se você e a família trabalharem juntos, eventualmente ela ficará bem. Não desconsidere a possibilidade de ajuda profissional, tá? De uma psicopedagoga ou de uma psicóloga. Cada caso é um caso e nós não sabemos ao certo os desafios que essa criança enfrenta em casa. O que podemos fazer é seguir aprendendo e tentando acertar. Por hoje é só. Conte aqui pra gente nos comentários que outras situações difíceis você já passou em sala de aula. Muito obrigada por ter chegado até aqui e eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Um abraço e até o próximo!